Bom, aqui no SketchUp nós vamos verificar aqui a instalação da extensão, que é essa aqui, que a gente vê que ela já está instalada na versão atual. E na barra de ferramentas, para a gente adicionar ela aqui, a gente habilita. E aqui temos os dois botões dos modos de importação de textura ou material. Aqui ao lado a gente tem uma janela do console aqui do SketchUp, para a gente consultar algumas informações na hora de importar. Aqui temos os materiais atuais no modelo, tá? E eu preparei aqui uma pasta com alguns arquivos, tá, nomeados para fazer essa importação. Esses arquivos aqui, eles já estão nomeados aqui com uns parâmetros de importação, que são a altura e a largura da textura. Aqui também você vê que você usa aqui tanto o ponto como separação aqui de casa decimal, quanto a vírgula é aceita, tá? E aqui tem dois arquivos que não tem informação não tem números aqui, ó, não tem um número X, outro número que seria o que iria definir as dimensões do material. Então esses aqui eles não conseguem ser importados automaticamente, mas eles podem ser feitos manualmente. Inicialmente aqui temos aqui o botão de importação de pasta. Você importa todas as imagens PNG ou JPG dentro de uma pasta. E aqui importação de arquivos, onde você importa pontualmente um arquivo de imagem PNG ou JPG. Vou começar aqui fazendo uma importação de arquivo único. Então uma informação interessante que toda imagem ela vai ser importada, e se ela for uma imagem retangular, o seu lado maior vai ser atribuído como a largura do material. Tá? Então a gente tem aqui essa imagem que ela é retangular, mas a altura dela é maior do que a sua largura. Mas no momento da importação, independente da ordem dos parâmetros aqui, um exemplo, o lado maior teria 26,5, mas tanto faz o 26,5 estar aqui como aqui. Se ele vem primeiro ou se ele vem depois não faz diferença. O programa, a extensão vai verificar qual é o lado maior e também vai fazer a rotação dessa imagem, para você ter todas essas imagens padronizadas durante a importação. Então vou abrir aqui. Como ela já tem a definição embutida no nome do arquivo que eu estou importando, a largura e a altura não vai ser definida. Então se eu deixar 0 e 0 e clicar em OK, ele vai importar diretamente. A gente vê aqui, ó, o tamanho encontrado lá foi 7,5. Esse é o nome do material. A gente vê aqui o nome do material. E as dimensões, a largura 26,5 e a altura 7,5. Aqui 26,5, 0, 7,5. Ok? E o material foi importado e pode ser usado e está com a proporção correta sem problema nenhum. Vou importar mais uma imagem aqui. Essa aqui ela não tem as dimensões, então se eu der um clique duplo aqui e não informar essas dimensões, manter 0 aqui, eu vou receber a notificação de que o arquivo ele não possui as dimensões. Então eu sou obrigado a inserir essas dimensões. Eu vou colocar aqui, vamos lá, 10 por 10 ou 10 por 0. 10 por 0, dimensões não válidas. Se eu colocar aqui, ele vai receber aqui o tamanho que eu informei, vai definir esse tamanho e esse é o nome da textura que eu importei, que está aqui. Ok?
Então foi feita essa importação. Eu posso fazer aqui agora a importação de uma pasta inteira. Eu vou importar aqui todas as imagens de uma pasta. Na importação da pasta, todos os arquivos dentro de uma pasta vão ser importados ao mesmo tempo. Eu tenho aqui largura e altura. Vou manter 0, que eu mantendo as dimensões padrão em 0, ele vai buscar no nome do arquivo essas dimensões. Então ele importou aqui essa imagem, 3 imagens com as dimensões corretas. Importou aqui, tem uma que é 26.0, importou. O quarto arquivo, que é esse aqui, ele não tem uma dimensão, então ele vai pedir para eu inserir. Eu sou obrigado a inserir essa dimensão, já que ele não localizou essa dimensão no arquivo. Vou dar OK. E ele pergunta, aplicar isso a todos? Eu vou dizer que não. Eu tenho um segundo arquivo. O arquivo foi importado, as dimensões estão corretas, e ele encontrou mais um arquivo, sem as dimensões. Agora essa aqui eu vou colocar outra dimensão. Ele pergunta se eu aplicar todos, se houverem outros arquivos com as dimensões que eu defini agora, e eu quero que defina como padrão, a 20 por 20, então eu vou dizer que sim, mas não tem outros arquivos. Tá? Ele definiu aqui essa dimensão e essa aqui. Então a gente vê que aqui eu tenho 10 por 10 e esse aqui ele está aqui com 20 por 20. Então ele aceita aqui a importação. Se eu fizer novamente aqui, não definir e definir agora aqui uma altura padrão, ele vai aplicar isso a todos os arquivos. Inclusive, todos os arquivos receberam a mesma definição, inclusive esse arquivo aqui. Esse aqui. Esse aqui, ele tinha uma definição, então ele definiu o que está definido no arquivo. Tá? E o que ele não localizou, ele definiu ali. Eu posso importar também um arquivo manualmente e definir a sua dimensão a partir de uma dimensão única. Um exemplo, ele aqui tem 7,6 por 26. Dá um clique duplo aqui, mas eu quero que ele tenha uma outra dimensão. Eu estou dizendo para ele que ele tenha essa dimensão aqui. Então esse arquivo, eu defini essa dimensão, ele aplicou essa dimensão, porque eu forcei para que ele funcionasse dessa forma. Então você pode definir também manualmente essa importação, a não ser que você importe uma pasta e você defina que, então nesse caso aqui ele vai continuar importando com a definição do nome do arquivo, ao invés de atribuir a todos os arquivos. Para você atribuir para vários, eles teriam que não ter na sua extensão aqui as suas dimensões, que aí ele aplica o valor que você define nessa janela aqui, ok? Então, por enquanto é somente isso, todas as atualizações dessa extensão. E aproveitem, caso de dúvidas, entrem em contato. Obrigado.